Mais muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença neste painel 3, última sessão do dia. Agradeço antes de mais ao Iberajur, na pessoa do Sr. Presidente, ao professor Fábio Veiga, o convite para moderar este painel em conjunto com o Sr. Professor Camilo Ferraresi. Vamos então iniciar a palestra. Julgo que poderíamos seguir aqui a ordem. A Maria Vitória Rocha está? Não. E Maria Sanches Jiménez? Sim, pronto, ok. Então vamos começar então pela doutora Maria Sanches Jiménez, da Universidade Complutense de Madrid, que nos vai falar sobre Between Double Taxation and Double Not Taxation, the impact of preferential regimes in cross-border situations. Professora, terem por amabilidade sentar-se aqui para poder surgir no ecrã. Yes. Hello, everybody. Podem confirmar se estão a ver, por favor, a partir da tela? Sim, estamos. Well, hello, everybody. First of all, thanks for your presentation. I'm Maria Sanchez. I'm a teacher at the University Complutense of Madrid, and I have a PhD in financial law. Today, I'm going to try to offer an explanation about the phenomenon of double taxation regarding international environments, and even with a special reference to preferential regimes. I am going to use as a case study the double convention treaty between Portugal and Spain. First of all, I want to offer just a view about what double taxation, which are the consequences of double taxation. Well, we are paying taxes in two or more jurisdictions. In this case, we have some remedies to double international taxation that come from double international taxation treaty. The most common model is the OCDE1 that states some general rules to know where somebody has to pay the taxes. This model states the rule of residence for natural people. It states the first rule according Article 4 that states that we are going to consider that somebody is resident in the state that says the internal legal framework. Sometimes, our legal framework are complicated, we have some tiebreaker rules to know where somebody must be considered a resident. In this case, for example, in Spain and in Portugal, we have a first rule that it's that we are going to consider resident to a natural people that stays more than a half part of the year in our country. This is the same in Portugal and Spain, but our internal legal framework has some differences. For example, in Spain, we don't discount the sporadic absence, the part of time we spend outside because of our work or maybe on holidays when we have the expectation to come back. This is a quite controversial concept. And in Portugal, as you know, you consider that somebody spent a full day
when you spend the night in Portugal, in the Portuguese territory. But according to this different, similar but different framework, both states sometimes consider that a natural people is resident in both states. So we have different tiebreaker rules. For example, the place you have a permanent resident, or the place you have not a permanent resident, or but housing, or the place we are national. But sometimes we are not national in Portugal, not national in Spain, but we must have another tiebreaker rule. And in this case, it's going to be an agreement between both states. But nowadays, we have some important quarrels between both states, and it's regarding the application of the convention between Portugal and Spain in case of some preferential regimes. Because one of the conditions to apply the convention is that we pay taxes for our worldwide income. And the convention is not applicable in cases in which somebody is liable to tax only in one country for the sources of income in that country, or maybe for the capital located in that country. This is a quite controversial topic regarding the non-habitual resident regime that, you know, is a special regime that is in imposto pessoas singulares, and is for people, high quality professionals with a lot of added value that come to Portugal. In this case, are some sources of income that are not subject to the Portuguese taxation. And as we are considering that people is not resident in Spain, they are resident in Portugal, they are not paying taxes also neither in Spain. So this strict application of the double taxation treaty is generating some unfavorable situations for both states, that it's that the income is not paying taxes neither in Spain, neither in Portugal. One of the most controversial situations is the situation of pensioners. Some people that are getting income from the Spanish Social Security that are not taxed in Spain. They should be taxed in Portugal, but they are taxed at a lower rate that a resident in Portugal is subject to a general regime, and more, even more to residents in Spain that are subject to tax upon a tax rate of 49%. It's to general base and is paying taxes at a high rate. So I think this is a situation that show us that it's necessary to review the real sense of double convention treaties between the states, that is not also to avoid double taxation, it's also necessary to avoid the no taxation and nowhere. Thank you very much for your attention. And Muito obrigado, senhora professora Maria Santos Jimenez. Permita-me só uma questão a título de curiosidade, e permita-me falar também em português, como o inglês não é do melhor. Olhando a que as variações de taxas são definidas, no fundo, têm um poder discricionário cada Estado, mas no fundo é na União Europeia que dimana esta diretiva, né, da aplicação de taxas, não seria mais profícuo e mais justo e, de certa forma, atendendo até ao princípio de igualdade, ser a taxa, ser a União Europeia a determinar a taxa, verificar quem de facto, onde é que se via o sujeito devia ser taxado. Isto porquê? Porque é facto, pode ter sede em Portugal, mas ter rendimento de Espanha, Itália ou outros países dos Estados-membros, mas, quer dizer, cada país tem que ter a sua autonomia e quer, no fundo,
taxar a parte do lucro que é lá aferida. E nós temos na União Europeia que, apesar de, através de diretivas, regulamentos, emanar a mesmas ordens em termos de taxas, não tem poder nenhum efetivo para decidir, em caso de conflito, decidir quem é que tem direito a taxar efetivamente aquele tipo de lucro. Ou seja, o objeto material. A minha questão é, não deveria existir, ou então, em última ratio, a União Europeia ter mais poder em termos de fiscalizar quem é, e claro, vincular quem é o país, Estado-membro que pode tributar, ou não seria para isso necessário criar um tribunal fiscal a par? Já existe o Tribunal de Direitos Humanos, já existe um Tribunal Penal, por não um Tribunal Fiscal? Well, I agree with you that it's a confused situation when we are neighbors and we are members of the same international organization. So the problem is that income taxes for natural and also for companies are not really harmonized in the European Union. Also, indirect taxes, for example, value-added tax, the IVA are not really harmonized. And also in value-added tax, we have different rates. Tem mínimo, tem máximos e o país mais ou menos escolhe. Yeah, but it's an old dream of for the European Union to have a higher level of integration between our legal frameworks, and it will be a solution to this kind of problem that are a little bit unfair for the national of both countries. For the national and Portugal, the non-habitual residents are paying taxes at a very low rate. And for the national in Spain, the people that came to a preferential regimes are paying more few taxes in comparison with other national. So I think it's a very unfair situation, and it demands more coordination between the states, and even more when we are part of the European Union. I agree with you. Thank you, Professor. Thank you very much. Muito obrigado, senhora professora. Vamos então, só permitir, só vou tirar aqui, por favor. Okay. Vamos então continuar. Chamo agora e retiro o meu e fica o senhor professor Camilo. Chama-se senhora professora Berenica Kaczmarek Templin. No fundo, nas partes de conversa, às vezes melhor o PowerPoint dela. Ok, mas esse aqui, ó. Só ver, mas estou a ver aqui também. Esse é atualizado. Esse é todo. Este é mais atual. Senhor professor Fábio, era impresso, porque agora no meu seria dado. Não, o que está impresso é o que vale. O que está impresso? Isso. É o Benedito? Entregou. Isso. Não, é Dara Fernandes, Marcos. Estava a ver no WhatsApp que enviou hoje de manhã, por isso é que estava. Vamos embora. Mas se não se importar. Pronto. Não. Eu vou ter que mudar por causa da aparecendo a imagem. PowerPoint já falou. É só clicar no PowerPoint, abre o PowerPoint. E daqui? Acho que é esse, né? Abre o PowerPoint. Se você tiver aberto o PowerPoint, você compartilha. Só precisa de abrir o PowerPoint. Primeiro abrir isso. Primeiro vocês abram o PowerPoint. Não. Param de partilhar.
estava a aparecer diferente, estava a aparecer a visão do orador. Put it here. Estava a ser Temos que guardar. não precisa. Acho que não precisa guardar. Não. Aqui. Here out the slide. Mas nesse ano, mas por exemplo, ela colocou para fora. Não sala, ela ser coberta. Ou seja, e online aparecia só Já não está a dar. But it works. I can see the slides. Não. Primeiro vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que entrar no Zoom. Já estamos. Aí, janela. Não, cancela isso, cancela isso. Agora entra lá no partilhar, share. Certo. Escolhe o documento que estava aberto. Ah, não está aberto. Não, é que está. Ele está aberto, mas não aparece abre aqui. aqui na janela. Janela. Okay. Aí, isso. E agora coloca para ficar grande, do ladinho, né? Isso está. Já está. Mas não curioso isso, né? Eu vi falar que estava batendo no alto na semana de eu faço PowerPoint sem nota. PowerPoint é só PowerPoint. Okay, so hello, my name is Weronika Kaczmarek-Kempin. I'm a lawyer, but I'm working at the Wrocław University of Technology in the Department of Artificial Intelligence. And it may be a little bit misleading, but we are dealing with problems of court decisions and artificial intelligence. We are working on some tools that are giving possibilities for scientists and for the practitioners as well to extract judge decisions, just to compare the point of view of some judges. And I will show you in a moment a few slides about this. But the problem is whether we need it or not. If access to the judge decisions are in line with procedure, with the rules of procedure that exist in the legal systems. So it's good to discuss the problem because all procedures, civil, criminal, and any others administrative procedures, they are based on some constitutional rules, and the transparency is visible, for example, in the rule of publicity or the rule of openness. It may be called in a different way, but actually it means that the people, they have possibility to make a control or to verify how the process is going, and they can check whether all rules are fulfilled or not, if something went wrong, and that's some kind of control of judges and the parties as well. And the transparency is actually the central part of the modern justice, which means that we should have access to all court decisions. And in the past, this transparency was or existed only in the right, for example, for journalists when they could come to the court session and they could take part in the procedure, and after that they could write about the procedure. Or as a public may come also people who were in some way interested in the court decisions. But nowadays we have lots of digital tools that gives us possibility to have access to the court decisions without coming to the courtrooms. And in Poland, we have very experienced practitioners and judges in this field, because since 2010, we have digitalized civil procedure. So we started with so-called e-court. Actually, it's the writ of payment procedure, very similar to money claim online that exists in Great Britain, and Mahnverfahren, which exists in Germany.
That in Poland, it's regulated in some way that we can apply for the writ of payment by submitting application to the court system. And that was the first step of digitalization of Polish procedure. And step by step, we have created another institutions that are based on digital tools, like, for example, the possibility of online court sessions, which means the judge needs to stay in the courtroom, but the parties and attorneys, they may connect with the judge, usually by using Teams or Jitsi system. And it started during the lockdown connected with COVID-19, but this regulation stays with us longer. And nowadays, it's possible to take part in the court session without coming to the court. But on the links, the connection to the court session received only the parties and attorneys. So it's not so possible that the other people who are not exactly involved in the procedure, they could take part. But anyway, we have also some kind of system. I will show you in a moment. Give me a while. Oh, you can't see this, so I've sent you not the same version. Okay, so we have the system that is created by the Minister of Justice, in which we have access to court decisions. They are anonymized, so you can't see the names of the parties, but you can see the content of the judge decision. It doesn't work properly, so that's why my university is working on a special project, which is called Judges. It's some kind of acronym of the function as judge is. And this project collects all data from the courts about court decisions and gives the possibility to extract some information from this decision and to verify whether there are, for example, in line with European Court of Justice decisions, if it's similar like in the law that we have in Great Britain. So when you find one decision in one case, and then you can decide in other decisions in the same way. So we call it the line of court decisions in our system. But also when you find that somebody has already decided in some way, you can follow this decision, and you can also decide in some way. And that's why this project gives the possibility to judges, to attorneys, or to scientists to check how some legal institutions are used in practice. For example, in Poland, there were very popular some cases connected with Swiss loan, because in Poland there were lots of people buying houses. They needed some kind of loans from banks, and they were created in some special way that they are connected with the Swiss franc currency. And these loans are said to be not valid anymore, and there are lots of cases in the court. But at the beginning, the courts they didn't apply this rule for all decisions. So you could see in some courts that they said those loans are valid. Some courts said they are not valid. And after the decision of European Court of Justice, everything has changed. And we can, by using this this tool given by our project, we can verify what happened, and we can create some diagrams
to see how those decisions were created at the beginning, now, and we can notice some kind of tendency in those court decisions. And we have a great database of those court decisions. They are all anonymized, which means that all rights of the parties are protected. So only you have the ruling and the description of the case, but without personal data. And this project is not only developed in Poland, but also with cooperation with French and British institutions. So they also have made similar tools, and that gives us possibility to observe how those artificial intelligence may be used to make the life of judges and attorneys easier when they need to find similar solutions, and if they can use them for their cases. And we have in Poland also the other possibilities of digital tools, like electronic delivery, which means that attorneys are given these court decisions via some internet system. It's closed only for attorneys, so the other people don't have access to this, and those data are secured, and that gives the possibility for the attorneys, for the parties, to have access to all documents connected with the case. So all digital tools that are used and that may be supported by AI, actually they serve to develop the rule of openness, the rule of publicity, and we have to only follow the rules just to make sure that all data, especially personal data, are protected in a proper way, and that there couldn't be any infringement of those rights. So that will be everything. Thank you very much. And if you have any questions, how does it look like in Poland? I will explain to you maybe after this session, if anybody would like to know. So thank you very much. Thank you very much for the presentation, Dr. Berenik. Yeah. This is very important research and challenge for research and legal professionals today. The ethical and transparent use of AI is fundamental to a democratic justice system. It's very good. Thank you. Tem alguma pergunta para ela? Depois por essa não tem. I have a question, but after the session, because it's very interesting. The fact the Great UK have a rule of preservation. In Portugal, don't exist. The judges are irresponsible. My English is so good. The judge, if analyze one question one way, here last can be different, and second can be different. Also, don't exist the obligations of the follow the same sentence. So in Poland we have those independence of judges. So each judge can decide in the case by themselves, and they are not bound with other cases and what the other judges have decided. But usually they are keeping the line. So the result is similar to what in Great Britain or in USA you can observe. They use the same fundamentals. But they don't need to do it.
So there is even one judgment of Constitutional Tribunal, the court for constitutional cases. So they have also decided that the problem that in the same or similar cases you can see different judgments. That's okay because it shows us that judges are independent, so they don't need to follow similar. It's same. Yeah. And I'm sorry for my English. I understand, but don't speak. Okay. Dando sequência às apresentações, eu gostaria de chamar a Dara Fernandes, Marco Gomes e o Sérgio Henrique Tomás para apresentar o tema triagem de currículos baseados em modelos de IA generativa, desafios e oportunidades. Eu posso comprar um computador? Posso fazer ligá-lo aí? Eu tenho uma Assim, se eu considerar ligar através de cá, é questão de experimentar. O informático também é que nem inglês nem informático. I'm too. Ok. Desse lado, não sei onde é que é. Vou mandar. Essa sim. O pendrive não dá certo. Tenho sérias dúvidas. Aliás, Tem um pendrive aqui, ó. aliás, não posso ser através do computador, sabe porquê? Senão tiro. Exatamente. Tem que ser forçosamente através da pendrive. Sim. Aí atrás, se tem que meter? Só um pouquinho. Força. Posso? Sim. Causa do Zoom. Não sei se tira da cá para lá, tiramos nós. Não está sendo aí. Informática, sabe? Abriu? Tem que abrir no Zoom? Sim. Está aqui. Partilhar só. Mas não. Não é este? Cansa. Da partida. Olha a cartinha. Sim. Já não sei. Há coisas que não acontecem. Muito boa tarde a todos. Hoje irei apresentar o trabalho sobre a triagem de currículos baseados em modelos de inteligência artificial generativa, desafios e oportunidades. Este trabalho foi realizado juntamente com o Marco Gomes e o Sérgio Tomás. Este trabalho baseia-se muito no estudo da inteligência artificial generativa baseada nos processos de recrutamento e seleção dentro da parte dos recursos humanos, com o objetivo de realmente analisar as preocupações a nível da proteção de dados e também da discriminação algorítmica. Ao longo deste trabalho irei falar sobre estes seguintes tópicos, desde a introdução, o enquadramento, vou falar sobre a parte prática que este trabalho tem e a análise dos resultados e a conclusão e o trabalho futuro. A nível de contexto, a inteligência artificial generativa tem cada vez tido mais impacto na parte dos recursos humanos, principalmente na parte do aumento da eficiência e também na redução do tempo, mas também tem riscos, principalmente na parte da discriminação, incluindo as partes de género, idade e origem. Isto tem impacto numa grande dimensão de candidatos, uma vez que tem práticas discriminatórias perante eles. Por isso, o objetivo deste trabalho realmente é desenvolver e testar um pipeline de pré-processamento, onde vamos reduzir os riscos de privacidade da discriminação em sistemas de triagem automatizadas. Como eu tinha mencionado, realmente tem tido impacto a nível da discriminação, principalmente a nível de género, que mulheres mais velhas ou com filhos têm menor possibilidade de avançar numa candidatura de recrutamento, tendo qualificações equivalentes a uma pessoa mais nova ou sem filhos. A mesma coisa se aplica a uma discriminação etária,
quando candidatos mais velhos recebem menos respostas positivas por parte de um processo de recrutamento do que candidatos mais jovens, e tem aqui em destaque o caso da Amazon de 2018. Basicamente, o sistema foi suspenso devido a uma supervisão humana que é importante devido à transparência, devido ao facto de terem descoberto que o algoritmo estava viciado e estava a discriminar currículos com o nome mulher, para o algoritmo achar que só engenheiros que eram para uma candidatura de engenharia eram só relacionados ao sexo masculino. A nível de enquadramento legal que vou usar ao longo deste trabalho e que também foi usado na parte prática para colmatar certos aspectos que foram usados, o Código de Trabalho, o RGPD e o AI Act, que defendem sempre a transparência para com as pessoas, defendem sempre o direito ao trabalho e principalmente o facto de proteger os dados pessoais. Para este trabalho foi desenvolvido 2 perguntas de investigação. A primeira é se é possível desenvolver procedimentos de pré-processamento que mitiguem riscos de conjunto de dados enviesados. O objetivo desta pergunta é avaliar a eficiência de procedimentos sistemáticos na redução de vieses na triagem automatizada. A segunda pergunta baseia-se até que ponto a mitigação de vieses reduz a presença de atributos sensíveis diretos e indiretos em conjunto de dados balanceados. O objetivo desta pergunta é medir o impacto em conjuntos de representação demográfica desigual. Foi desenvolvido por mim este processo modular em BDMN, onde foi desenvolvido todo o processo de recrutamento e seleção. Neste estudo, neste caso, neste trabalho, foi baseado só apenas na parte da pré-seleção, a triagem de currículos, que é a fase onde tem mais risco e tem os pontos mais críticos a nível jurídico. A nível de contexto de trabalho prático, o dataset são baseado em 758 currículos reais para um cargo de administração na Federação Polaca de Futsal, onde cerca de 83% dos candidatos eram de sexo masculino e 72% dos candidatos eram ex-atletas, ex-treinadores e por aí adiante. Havia uma grande heterogeneidade nos dados a nível de idioma como polaco e inglês e também nos formatos de PDF e Docs. Esta metodologia segue uma metodologia de ação e investigação com o objetivo de realmente ter os princípios da proteção da privacidade dos dados e também aplicar técnicas para promover a equidade e a justiça perante os mesmos. O objetivo com estes dados é realmente preparar os dados para submeter em LLM para minimizar os riscos da parte da discriminação. Estes dados foram submetidos em 5 etapas de pré-processamento, sendo a primeira baseada na extração automática, onde foram convertidos os documentos heterogéneos em um texto estruturado, em PDF e Docs, que ficaram uniformes. A segunda etapa é a anonimização, onde foram removidos todos os identificadores diretos e indiretos, como nomes, endereços, e-mails, e cerca de 1950 instituições foram removidas com esta etapa. A terceira etapa é a normalização estrutural, onde foram segmentados todos os currículos numa estrutura e em secções homogéneas, como, por exemplo, formação académica, certificações, experiência. Esta etapa tinha o objetivo de realmente evitar que certos currículos fossem associados a grupos sociais. A quarta etapa é a mitigação linguística, onde basicamente neutralizamos as referências explícitas, como género, estado civil e idade. O objetivo também desta informação é realmente reduzir para que não se percebam certas referências associadas a certas pessoas. E, por fim, a última etapa, que é a execução local, onde basicamente todo o processo foi feito localmente, sem auxílio de instituições externas, onde permitiu a confidencialidade e também está conforme o RGPD devido à proteção dos dados. A nível de resultados obtidos, cerca dos identificadores diretos foram removidos, houve uma eliminação completa. Havia cerca de 82% dos identificadores que estavam destacados que foram removidos para zero. Isto inclui a parte das entidades nomeadas, como as instituições, os clubes esportivos e cargos que servem cada as percentagens associadas que tínhamos em cada currículo. Essas foram totalmente eliminadas, ou seja, conseguimos reduzir esse viés estrutural. Houve também uma normalização entre 75% e 30% dos currículos, onde eles foram convertidos todos a uma estrutura semântica uniforme.
Houve também uma redução e a referências de atributos sensíveis, como género e estado civil, que houve uma redução entre 18% destacados para 0%, e também as variáveis substitutas, como por exemplo, custos esportivos associados à origem geográfica e nome associado a género, foram neutralizados em cerca de 64% dos casos. A nível de análise dos resultados obtidos, do ponto de vista de conformidade regulatória, a decisão técnica articula-se com fundamentos legais específicos. Por exemplo, a parte de cada etapa tem um viés associado e também tem um artigo que foi usado para conseguir combater esses casos menos positivos. A nível de respostas às perguntas, em relação à primeira pergunta, sim, é possível desenvolver um procedimento de pré-processamento de dados que são eficazes no pré-processamento que mitiguem os riscos. A segunda pergunta, a eliminação de viés reduz significativamente os indicadores diretos e indiretos, tornando os dados mais neutros e consistentes. E também é importante destacar que a mitigação, sim, é possível, mas a eliminação não é totalmente concluída, exigindo então uma supervisão humana contínua. A nível de conclusão e trabalho futuro, a nível de destacar primeiro as limitações deste trabalho, realmente o sistema mantém um desequilíbrio demográfico devido à amostra original, que se tem de cerca de 83% dos dados que são do sexo masculino, o que demonstra a realidade histórica. A parte da anonimização manual mostra que realmente existe um grande esforço humano para conseguir trabalhar esta quantidade de dados, e a parte de execução local permite segurança, mas limita muito a escalabilidade para conseguir estudar outros campos. Então, em termos de conclusão, sem pré-processamento rigoroso existe sempre risco de perpetuar decisões e desigualdades de género e idade, e pode gerar também juridicamente decisões problemáticas. Também, para além de que sem mitigação podem violar sempre o RGPD e o AI Act. Para o trabalho futuro, o objetivo realmente é ampliar a metodologia a conjuntos de dados mais vastos, a nível de diferentes contextos demográficos e também setores profissionais, estudar o desempenho do pré-processamento com, no caso de diferentes modelos de IA generativa com e sem pré-processamento, e também avaliar os efeitos de decisões reais no recrutamento. Obrigada pela vossa atenção. Fique. Deixa eu voltar para cá. Bom, parabéns pela apresentação, Dara. Dara, né? Sim. O tema é muito importante, ainda mais como destacou, as discriminações, inclusive na perspectiva dos robôs, né? Então, se não tiver um compromisso muito sério, ético, em eliminar os viés discriminatórios, a gente vai continuar reproduzindo essas situações, né? Eu queria perguntar para ti, que eu vi que você fez um diálogo entre fontes, entre a Act, ou a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não tem uma legislação específica sobre esse tema em Portugal. Como responsabilizar, por exemplo... Neste momento estamos a estudar realmente as vertentes relacionadas ao RGPD e ao AI Act. Evidentemente que tentámos usar o máximo de legislação portuguesa que conseguimos encontrar, mas defende muito a parte do direito do trabalhador e da parte da proteção de dados. Neste momento estamos a focar nesse ponto porque achamos que é mais importante poder abordar a parte mais de discriminação das pessoas, mas o objetivo também para o futuro é poder analisar dentro do contexto português legal essas abordagens. Sim. E dentre os vieses, assim, eu vi que não foi abordado, mas no desenvolvimento futuro do trabalho, está a opção de colocar raça? O objetivo, sim, é realmente também podermos implementar outros tipos de setores demográficos, são só ampliando. Claro que aqui neste momento, como é uma fase muito inicial, estamos só a focar-nos no que é mais geral e que é mais identificador, mas o objetivo depois realmente é poder especificar em qualquer tipo de setor, incluindo outras áreas como a raça e por aí adiante. Ok, obrigado. Gostei muito da pesquisa empírica com resultados, né? Então, parabéns para todos os pesquisadores desse tema. Obrigada. Posso tirar a pena? Pausa.
Calma, vamos olhar aqui. Acho que está para tirar na mesma. Eu fiz essa pergunta porque, na verdade, eu estou com um projeto da lacuna que existe especificamente nesse tema no processo de tomada de decisão nas autarquias locais, né? Então, a proposta é exatamente apresentar uma política pública de regulamentação para orientar o autarca em como proceder nas decisões automatizadas da administração pública. Daí só tem essas duas, Sim, né? sim. Daí a ACT e a proteção de dados. Muito Muito boa, obrigada. parabéns. A gente inverteu um pouquinho a ordem, só para ficar mais fácil das apresentações. Então, agora eu chamo o Carlos Felipe Lopes Marinho Aires, com o tema da transformação tecnológica das cidades, as Smart Cities como instrumento de garantia do direito humano ao meio ambiente sustentável. Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Carlos Felipe Lopes Marinho Aires. É uma grande honra estar aqui, né? Sou muito grato à oportunidade pela Iberuju. É uma honra também estar sendo presidido aqui pelo professor Camilo. E bem, né, especialmente em Filgueiras, terra da minha genética, né, de mãe portuguesa e tudo, então dobra a minha honra por estar aqui. Hoje eu sou, apesar de brasileiro, carioca, com essa genética dessa região, eu sou doutorando da Universidade de Salamanca, né, e também é um prazer. É um desafio que eu tenho a cumprir, estou no primeiro ano, assim eu dou continuidade. O tema da minha pesquisa de doutoramento envolve a questão da sustentabilidade corporativa, né, num tema mais delimitado. Então, o que eu vou apresentar hoje não necessariamente é o tema específico da minha tese, mas é um dos caminhos. Eu venho selecionando tópicos de estudo para alcançar o que eu quero com a tese. Então, ao último congresso eu falei sobre sustentabilidade corporativa de forma mais geral, e nesse eu escolhi falar sobre Smart Cities, que também englobam muito do impacto da tecnologia e do que a gente espera sobre a sustentabilidade. Então, essa foi a razão da escolha desse tema e desse artigo específico, que é a transformação tecnológica das cidades, as Smart Cities como instrumento de garantia de direitos humanos ao meio ambiente sustentável, que é quase uma afirmação e uma interrogação. Será que a gente vai conseguir, será que a gente está conseguindo, né, atrelar os dois, respeitar os direitos humanos e fundamentais, nos preocuparmos com o meio ambiente sustentável, né, ao passo que dessa tecnologia toda que vem acontecendo? Então, dando continuidade para não me perder, eu começo a apresentação com os Smart Cities. Smart Cities, cidades inteligentes, nasceram associadas às questões de sustentabilidade, gestão eficiente de recursos e preocupação com as mudanças climáticas, além das emissões de carbono, visando o bem-estar da coletividade e o desenvolvimento econômico. A Conferência das Nações Unidas trouxe o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito humano, equiparando ele à liberdade e à igualdade. O direito à cidade também é considerado direito humano. Inclusive, eu trago um exemplo do Brasil, que a gente tem o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que ele vai trazer essa questão, né? Onde o direito que todos nós devemos ter direito a uma cidade sustentável. Bem, hoje o conceito de Smart Cities evoluiu para a integração de tecnologia e inovação, impactando estruturas através de potencial das high-techs, né? Tecnologias de informação, comunicação, softwares, algoritmos e ferramentas de inteligência artificial. Então, hoje, enquanto a gente estava se entendendo com a sustentabilidade, como aplicar a sustentabilidade nas cidades, ao passo que nós estávamos desenvolvendo como garantir os direitos fundamentais, agora a gente já fala de governança algorítmica, governança digital. E assim eu vou desenvolvendo a minha ideia de pesquisa. Então, nesse cenário contemporâneo,
a gestão urbana é potencializada por elementos como digital twins. Então, eu começo a pesquisar sobre uma cidade inteligente, começo a pesquisar que nasceu pela questão das condições climáticas, e dentre outros, e me deparo com elementos novos que eu fui estudar, como Internet of Things, Digital Twins, o que é essa tecnologia sendo aplicada? E até que ponto os nossos dados estão sendo resguardados? Porque se tudo isso corresponde aos dados que toda uma cidade apresenta, tanto de indivíduo quanto de meio ambiente, até que ponto esses sensores, essa tecnologia está sendo filtrada, impactando os nossos direitos. Então, o que é esse Digital Twins, por exemplo, que eu achei muito interessante para uma Smart City, né? Você vai ter uns gêmeos, um virtual e um físico, vai espalhar esses sensores nesse virtual e vai conseguir, do seu virtual, entender os riscos que pode estar acontecendo, que possa vir a acontecer em tempo real naquele mundo presencial. Não sei se eu me fiz entender tão bem, mas é uma tecnologia muito, muito interessante e nos resguarda de sermos afetados por crises climáticas, falta de água, dentre outros, né? Bem, aí eu tenho um exemplo de Barcelona e Singapura. Na minha pesquisa foram aparecendo sempre menções, citações dessas duas cidades. E eu trago até um caso de Barcelona, onde eles conseguiram, através de sensores que estavam instalados na utilização de água para fins industriais, eles conseguiram, de longe, né, com a tecnologia, chegar a economizar até 20%, chegaram a economizar até 25%, reduzir esse consumo de água no uso industrial, ali entre a década foi ali entre 2011 a 2020, se eu estiver me equivocando exatamente na data, eu peço perdão. Mas, assim, é interessantíssimo como a gente foi desenvolvendo a tecnologia e para questões da água, até Barcelona foi um exemplo muito interessante, sempre aparecendo na pesquisa. Bem, as cidades inteligentes também podem prever, através da tecnologia, incêndios, monitorizar a mobilidade e o trânsito, identificar falhas no saneamento, a qualidade do ar, que, se não me engano, em Barcelona você consegue, por sites, ver como é que está a qualidade do ar. Isso é interessantíssimo, né? E, bem, como nos protegermos? Porque até então essas ideias são excepcionais. Mas, quanto aos nossos dados dessa cidade inteligente, a regulação da União Europeia, chamada de Data Governance Act, criou um espaço europeu comum de dados e o Comitê Europeu de Inovação de Dados, afetando diretamente a gestão das cidades. Somando-se a isso, o recente European Data Act de 2023 passou a exigir que dados de dispositivos Internet of Things sejam compartilhados, mesmo que de forma excepcional, né? Esses dados pessoais podem ser compartilhados de forma excepcional, permitindo que o setor público acesse informações críticas em casos dessa necessidade. E eu estou falando dos nossos dados sensíveis. Como garantir o princípio da proporcionalidade no acesso à informação que contém dados pessoais sem darmos o consentimento para isso? O que são esses dados que estão disponíveis através dessa internet? Bom, ser uma cidade sustentável é primordial para uma cidade inteligente, uma smart city, com planos de mobilidade verde, economia circular, energias limpas, ao passo que nos deparamos com o crescente uso do vidro e do aço, também elevada pegada de carbono, devido a processos de extração, produção e transporte. Edifícios, a gente não para-se de construir edifícios com vidro, e bem, eles gastam muita energia, porque eles mantêm ar-condicionados ligados o tempo inteiro. Então, ainda existe muito desafio até no campo da construção. A inovação segue com a manufatura aditiva, o cloud computing, Internet of Things e machine learning. Bem, o cloud computing são as nossas informações que estão nas nuvens.
A Internet of Things é esse controle, esses sensores espalhados, a inteligência agindo ao nosso favor. O machine learning são as máquinas aprendendo, elas tendo essa capacidade de aprender, né? Além de produções que são feitas, quase escaneamento de casas, que a gente tem visto muito pela internet, como você escaneia uma casa, já faz a produção das grandes peças, o encaixe, tudo isso. Bem, o AI Act classifica sistema de gestões de infraestruturas críticas como de alto risco, exigindo uma vigilância humana rigorosa. Importante, pois o IA e os algoritmos impactam no mercado de trabalho, como alguns colegas já falaram, privacidade, segurança, muitas vezes colidindo até com o nosso direito de desligar e o princípio da dignidade. Lembrando que os algoritmos, então, quando a gente chega à tecnologia em si, afetando a nossa vida, a gente também entende que esses algoritmos são desprovidos de empatia, não se autocorrigem sobre critérios éticos. Quando, como também mencionado, na seleção de candidatos, podem reproduzir preconceitos relativos à vida privada, etnia ou religião. A OCDE estabeleceu princípios para que a IA respeite os direitos humanos e valores democráticos, ecoando em relatório da ONU sobre privacidade. E a questão é um computador aprendendo com ele mesmo, mas quem foi o programador? O computador, a programação, tem inteligência para computar dados, mas será que tem empatia? E se tem uma empatia superficial, tecnológica, será que ela não foi ali, essa ideia foi desenvolvida pelo programador? Né? Então, existe um controle, existe alguém a se responsabilizar por isso. Bom, finalmente a diretiva da União Europeia, 2831, sobre trabalho em plataformas, é um marco inaugural para coibir a discriminação algorítmica, proibindo decisões importantes tomadas exclusivamente por máquinas e o processamento de dados sensíveis. Mas quando a gente entra no campo da saúde, também é uma questão muito interessante. Né? Embora o RGPD proteja dados genéticos e sensíveis, ele também coloca os estados como responsáveis por gerir essa informação, sendo responsáveis por observar essa questão. Né? Então, o Espaço Europeu de Dados da Saúde busca harmonizar para garantir que o desenvolvimento das cidades inteligentes não ocorra em detrimento dos direitos fundamentais do cidadão. Então, o que eu proponho nesse artigo é, sim, interessante, muito interessante, o desenvolvimento da tecnologia para condições climáticas. Mas essa tecnologia retém todas as informações, sensores, inteligência, aquilo que nos escuta, e isso alcança o lado interessante, que é de, bem, vamos fazer estatísticas que envolvam a saúde, mas como não ter acesso à nossa vida individual? Como que, para ter essa estatística geral, eles estão respeitando as regras de anonimização, estão respeitando as regras de não deixar que esses dados vazem para empresas de seguro de saúde. Então, isso tudo faz parte de uma cidade inteligente. E se fala muito de smart cities, dessa questão interessantíssima do desenvolvimento tecnológico para condições climáticas, mas os nossos direitos fundamentais, os nossos dados podem estar sendo vazados também. Então, esse artigo é um entendimento, trazendo esses prós e contras, observando alguns regulamentos, né, da União Europeia. Bem, trouxe o exemplo de Barcelona, observei esses termos que para mim foram novos, e pontos que eu achei interessante da nova legislação. Aqui está copiado por lado. Que é o AI Act, dando importância, né, a centralizarmos a inteligência artificial no ser humano, né, e termos confiança nesse sistema, né, assegurando simultaneamente um elevado nível de proteção à nossa saúde, segurança e direitos fundamentais.
Então, já terminou o tempo. Então, é isso. Então, eu trouxe esses exemplos da aplicação dos regulamentos, tem a diretiva a esse ponto, e eu busco, de fato, entender as smart cities nesse desenvolvimento ao meio ambiente sustentável e nesse impacto aos direitos humanos e fundamentais. Desculpa por passar por isso. Imagina que o tema é muito interessante mesmo, e com muitas possibilidades de ser trabalhado, né? E acho que é como tu colocou no começo, né? Não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, que tem riscos e possibilidades, né? E eu, enquanto tu falava do controlador, de alguém que tem que alimentar a IA, eu lembrei de uma frase do Papa Francisco, que ele falou assim: eu não tenho medo da IA, mas sim da inteligência natural, né? Mas eu acho que tem um autor interessante que tu pode incluir depois, que é o Gunther Teubner, e o constitucionalismo social, porque ele fala de uma mudança dos direitos fundamentais para a linguagem, né? Daí isso poderia entrar nos códigos corporativos, nas diretrizes da administração pública, como uma forma de cumprimento dos direitos humanos. Tá bom? Pois ótimo, parabéns. Eu vou tomar nota disso. Carlos, eu passo a palavra então para o doutor Marco, dar continuidade e fazer o encerramento. Bem, regressando novamente aqui às nossas gratificantes apresentações, chamo então João Sousa e Marco Gomes para falar sobre a importância da Chief Information Security Officer na gestão de risco num plano municipal de segurança. Apresentar um trabalho de cibersegurança e pegar numa pena para meter no computador logo ao princípio, não é? Mas pronto. É só um princípio de que o antigo também ainda conta. PDFs? Então, faça favor. 10 minutinhos. Então, boa tarde a todos. Eu sou o João Sousa e vou apresentar o trabalho, a importância do Chief Information Security Officer na gestão de risco no Plano Municipal de Segurança, realizado em coautoria com o Dr. Marco Gomes, aqui no âmbito de um trabalho do Centro de Investigação e Inovação em Ciências Empresariais e Sistemas de Informação aqui da STEP. Vamos começar o trabalho por falar sobre vamos fazer uma breve introdução e contexto, vamos fazer um enquadramento jurídico da cibersegurança nas autarquias locais, falar sobre a gestão de risco, a necessidade de um CISO sobre a perspectiva autárquica, um estudo empírico, conclusão e trabalho futuro. A distribuição dos serviços na administração pública, apesar de aumentar a eficiência e a proximidade ao cidadão, ampliou a superfície de ataques e de ciberameaças, comprometendo a quantidade dos serviços e a reputação institucional. Neste contexto, as autarquias locais surgem como alvos apetecíveis, conforme se tem verificado pelas várias notícias vinculadas. Esta vulnerabilidade é agravada nos territórios de baixa densidade, onde a escassez de recursos fragiliza a capacidade de resposta e a gestão de cibersegurança. Ora, as autarquias locais devem instituir o cargo de Diretor de Segurança da Informação, ou CISO, para assegurar a supervisão dos riscos de segurança da informação. Esta gestão torna-se cada vez mais relevante à medida que as autarquias locais avançam na transformação digital e até na questão da proteção de dados que tem que os proteger, como é evidente. Ora, neste contexto, a segurança da informação deve ser encarada como uma questão estratégica e não apenas técnica, exigindo uma governação estruturada e responsabilidades bem definidas. Quanto aqui ao enquadramento da cibersegurança nas autarquias locais, temos desde logo a Diretiva NIS 2, que visa garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União Europeia. Vem alargar também o âmbito de aplicação a outras entidades
classificando-os como essenciais ou importantes, e põe obrigações e regras mais rigorosas, desde logo a gestão de risco, notificação de incidentes e regras na cadeia de abastecimento, e promove uma cultura europeia comum de cibersegurança. De seguida, temos o Decreto-Lei 125/2025, de 4 de dezembro, que entrou em vigor agora no início deste mês, no dia 3 de abril, que transpõe a Diretiva NIS2 para o ordenamento jurídico português, aprova um novo regime jurídico de cibersegurança em Portugal, caracteriza as autarquias locais como entidades públicas relevantes, dividindo-as em 2 grupos. O grupo A, que tem mais de 250 trabalhadores, e o grupo B, entre 75 e 249 trabalhadores. Também se classifica como entidades essenciais, nos casos daquelas que fazem a gestão de infraestruturas críticas, como a água, saneamento, resíduos e outros. Quanto à gestão de risco, impõe a obrigatoriedade de implementar medidas técnicas e organizativas proporcionais ao risco. Impõe também o dever de notificação em caso de incidentes ao Centro Nacional de Cibersegurança e a responsabilização do setor político, do decisor político, neste caso. Já na questão da proteção de dados nas autarquias locais, temos desde logo o RGPD e a Lei 58 de 2019. Destacamos ainda o papel do Centro Nacional de Cibersegurança, a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2530 e o regime jurídico das autarquias locais. Importa desde logo definir risco e gestão de risco. O regime jurídico da cibersegurança define risco como a medida da possibilidade de uma perda ou perturbação causada por um incidente, resultante da combinação da magnitude de tal perda ou perturbação e da probabilidade de ocorrência de um incidente. Já quanto à gestão de risco, o Guia para a Gestão de Risco do Centro Nacional de Cibersegurança define que é um procedimento estruturado em que a organização identifica possíveis ameaças que possam explorar as vulnerabilidades dos ativos, os níveis de risco envolvidos e avaliar a probabilidade de ocorrência e os possíveis impactos numa organização. Quanto o Manual de Gestão de Risco do Gabinete Nacional de Segurança, ou seja, a eficácia para o Gabinete Nacional de Cibersegurança, a eficácia do risco, da gestão do risco, depende do sistema de controle interno robusto, uma clara definição dos papéis atribuídos e da existência de recursos adequados, o que constitui, desde logo, um desafio muito particular para as autarquias locais e principalmente as inseridas em territórios de baixa densidade. O CISO aqui transforma a obrigação legal em gestão operacional. Sem este cargo, a responsabilidade fica dispersa pelos vários departamentos e serviços municipais, o que vem a agravar e aumentar o risco, as lacunas, a duplicação de tarefas e a falta de rastreabilidade. Eu enganei-me sem querer. Assim. As autarquias locais têm um perfil de risco exposto com impacto direto nos munícipes. Este risco não é apenas técnico, também é reputacional, operacional, legal e, desde logo, também político. O CISO é um pilar da governança da segurança da informação orientada ao risco, ou seja, a falta deste cargo representa, desde logo, uma lacuna estrutural na governação de uma autarquia, o que representa uma vulnerabilidade. E isto reforça a necessidade de formalizar este cargo. A necessidade de um CISO sob a perspectiva autárquica. Desde logo, instituir o cargo de CISO, além de ser uma necessidade, como vimos, tecnicamente é compreensível, considerando que este vai centrar em si a estratégia, o risco, a conformidade e a operação. Esta linha de pensamento está alinhada com a framework NIST CSF 2.0, que elevou o govern, a função central do ecossistema, com foco no contexto organizacional, na tolerância ao risco, supervisão e risco da cadeia de abastecimento. Já a ISO 27001 define a gestão de segurança da informação, exige papéis e responsabilidades claramente definidos, exige liderança, recursos, auditoria interna e melhoria contínua. Em termos práticos, aqui o CISO funciona como o coordenador deste ecossistema, garantindo que o sistema de gestão da segurança da informação não existe apenas no papel. Por seu lado, a ISO 31000 reforça a mesma ideia, não é? Em que o risco precisa de um enquadramento, uma liderança, de critérios e de responsabilização. Ou seja,
O CISO não deve ser apenas um mero técnico, mas sim o responsável por integrar a gestão do risco na governação municipal. Aqui no âmbito da nossa investigação científica em curso, foi realizado um inquérito a 10 especialistas de informática das autarquias locais. Os resultados evidenciaram a necessidade de ter um cargo e relevar a importância do papel do CISO. Especialistas de cibersegurança e académicos entendem que o cenário atual expõe uma falha crítica de governação para atribuir responsabilidades sem autoridade no que à cibersegurança diz. O responsável pela segurança fica vulnerável a processos disciplinares por falhas que são administrativas, orçamentais e estruturais. E deixa uma pergunta: como é que se pode exigir responsabilidade máxima sem reconhecer formalmente a função? Ora, em conclusão, face ao exposto, podemos concluir que instituir a função do CISO devia ser visto como uma condição de execução para cumprir o novo quadro legal, reduzir o risco residual, garantir a supervisão efetiva do Executivo e produzir evidência de diligência perante auditorias, supervisão e, eventualmente, até responsabilidades. A literatura sobre governança local mostra-nos que a cibersegurança nas autarquias é um problema estrutural e ainda pouco consolidado e fragmentado, o que reforça desde logo a necessidade de uma solução que seja orgânica e não apenas ad hoc. Assim, como trabalho futuro, sugere-se alterações à lei para formalizar a obrigatoriedade da implementação de um CISO orgânico e também reforçando com a criação de uma carreira especial de cibersegurança formalmente reconhecida na administração pública. Pronto, esta foi a bibliografia que nós usamos. Agradeço desde já a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Sousa, muito útil, e agradeço também a seriedade com que nos apresentou o seu artigo, o vosso artigo, também com o seu professor Marco Gomes. Que tem alguma questão, sim, premente, podemos avançar para o próximo, porque a hora já se aproxima, a hora de término. Se assim temos, mais uma vez, muito obrigado. Faço parar a partida? Sim, sim, faz favor. E muito obrigado pela... Eu é que agradeço pela apresentação. Talvez bater palmas. Ouvi faltas cá para a próxima. Sim, senhor. Okay. Muito obrigado. Passamos no imediato e com alguma urgência para a Marilene Mesquita e Catarina Meia, com o tema a inteligência artificial e fraudes transnacionais no universo de criptomoedas, entre inovação tecnológica e desafios regulatórios. Vai ser apresentado pela Marilene. Marilene, por favor. Os 10 minutinhos atrás. Já está a aparecer? Acho que não sei se está. Aí não está a partilhar. Depois a partilhar no site novamente. Share. Sim, isso aí. Agora devia aparecer aqui, não é? Foi. Sim. Mas foi gravada no ambiente de trabalho. Eu admiro. Se calhar tem que gravar, não. Não, outra vez me fez falta. Não é preciso gravar. Agora embaixo do lado direito, à direita, mais à direita, isso, e clica e faz modo leitura. Então ela chega. Agora sim, ter bom. Agora sim.
Inflação. Inflação, bem posso. Ora, então, Marlene, então, por favor. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a oportunidade que me foi dada para estar aqui na STEC, que no fundo também tenho aqui uma costela, também é uma casa que considero minha. Neste evento da Iberojur, em coautoria com a professora doutora Catarina Maia, no âmbito do Centro de Investigação SEAC Francisco Soares, da Universidade de Lusófona. O tema que nós desenvolvemos neste estudo é a inteligência artificial e as fraudes transnacionais no universo das criptomoedas, entre a inovação tecnológica e os desafios regulatórios. Porquê é que este tema é pertinente? Porque hoje em dia, e se calhar concordam, que a segurança digital é tão importante, desempenha um papel tão importante como a segurança física. Mas é imprescindível perceber como é que nós podemos usar a inteligência artificial, quer para combater as fraudes no universo das criptomoedas, não esquecendo do facto que essa mesma inteligência artificial pode conseguir tornar essa detenção de fraude mais difícil de identificar. O presente estudo propõe então uma análise jurídico-descritiva interdisciplinar desta dupla função da inteligência artificial e numa primeira fase examina o conceito de criptomoeda, porque uma coisa é nós estarmos a falar de criptoativos, outra coisa é estarmos a falar de criptomoeda, e descrever também o funcionamento das transações em blockchain, que no fundo é a tecnologia que sustenta as criptomoedas, e também abordar o caráter transnacional dos fluxos digitais. Em seguida, vamos identificar as principais entraves que encontramos à construção de uma regulação global, não é? No panorama mundial, com referência a diferentes enquadramentos jurídicos, nomeadamente em países como Estados Unidos, também dentro da União Europeia, Reino Unido, Suíça e Japão, que no fundo vamos contrastar com países que a regulação da criptomoeda, a regulação dos criptoativos até pode ser proibida, ou estando pouco regulada. Vamos comparar os países com regulação já, ou a dar os primeiros passos, com outros países que ainda estão longe desta regulação, como, por exemplo, a China, a Índia, a América Latina e o Egito, que para além de alguns possuírem uma regulação mínima, outros países chegam mesmo a proibir o uso e o investimento de criptomoedas, como, por exemplo, a China e a Índia, que alegam razões económico-financeiras porque querem impulsionar as suas próprias moedas digitais, como a Yuan e o Rupia digital. Também alegam riscos à ordem pública e invocam até razões religiosas. Dou-vos um exemplo, por exemplo, do Egito, que é um país que justifica esta proibição com base na lei islâmica, dizendo que características da criptomoeda como a volatilidade, a falta de valor intrínseco e o anonimato facilitam o engano e a ignorância, algo que é contra a lei divina. Assim, torna-se quase impossível garantir uma eficácia de regulação de criptoativos no plano internacional. E o que é que isto traz? Traz graves problemas no combate à fraude de criptomoedas. O estudo analisa ainda a forma como a criminalidade financeira digital se projeta no plano de segurança internacional e o estudo apresenta exemplos muito recentes da atuação institucional da cooperação transnacional, designadamente da Interpol, da Europol, da ONU e do FMI. Em relação às características da inteligência artificial, como já falámos hoje, é importante reter que, através de algoritmos avançados, como por exemplo as redes neurais, não é? Que copiam o raciocínio humano, temos que ver que a inteligência artificial
comporta 3 tipos de aprendizagem: a automática, a profunda e a linguagem natural, os PLNs. E ao longo deste estudo que nós realizamos, vemos como cada tipo de aprendizagem da inteligência artificial vai ter uma determinada atuação no âmbito do combate à fraude de criptomoeda. Por fim, o trabalho vai se centrar no papel da inteligência artificial, que é como, por um lado, instrumento de apoio de fraudes, apoio de detenção de fraudes, tendo como base requisitos que envolvem, por exemplo, algoritmos preditivos, como as árvores de decisão e, consequentemente, as florestas aleatórias, e ferramentas de rastreamento que estão disponíveis no mercado. Algumas delas até são gratuitas e de muito fácil utilização. E também vai se centrar nesse papel, não é? De ter as fraudes, mas também como vetor de agravamento do risco fraudulento. E aqui vamos falar de o tema é desenvolvido essas técnicas, como por exemplo o phishing automatizado, os deepfakes e a linguagem de larga escala, os conhecidos LLMs. O objetivo é evidenciar que a inteligência artificial está longe de constituir uma solução, apenas uma solução tecnológica, mas está em pé de igualdade com o fator repleto de complexidade jurídica, regulatória e operacional. E se é verdade que a inteligência artificial não erradica totalmente os problemas dos ataques cibernéticos, porque eles vão continuar a existir, também é verdade que é uma peça fundamental, sobretudo para ataques que também são feitos, em boa medida, atualmente, pela própria, com o auxílio de tecnologias de inteligência artificial. Eu, para terminar, deixo aqui uma reflexão que já foi hoje dita pelo Sr. Professor, que é a minha posição, que eu também gosto de dizer que não é a inteligência artificial que nós devemos temer. Toda a gente agora tem medo da inteligência artificial, não, ela é uma mais-valia, mas nós temos que ter medo da inteligência natural para levar a inteligência artificial a bom porto, para conseguir tirar o máximo partido dela. E dou assim por terminada a minha apresentação, porque já estamos muito avançados na hora. Obrigados pela atenção. Ora, assim, terminadas as apresentações, muito obrigado, Manuelino. Deixo aqui ao auditório alguma questão que eu queira colocar a qualquer interveniente. Bem, não querendo não haver mais questões, novamente eu e o professor agradecemos não só a Eurajur como a todos os palestrantes que nos acompanharam neste término de tarde. O nosso muito obrigado e continuação de bons trabalhos e de bons estudos. Obrigado.